Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem com você. E nesse momento nós iremos continuar o nosso estudo ainda no livro de João, capítulo 9, da partir do verso 8. E nós estamos nos referindo sobre o cego de nascença, né? Então, Jesus cura esse homem cego de nascença. Ele ia passando, sabemos que Jesus, ele foi para a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Houve um grande embate com os judeus, né? E ele teve esse encontro, ele foi até esse homem, ele veio passando e de alguma forma ele foi atraído pela condição que aquele homem se encontrava. E alguns dos seus discípulos até perguntam a ele se por havia foi ele que pecou ou se foi os pais, mas Jesus explica que nem foi ele e nem foi seus pais, mas aquilo foi para que manifestasse a glória de Deus, né? E ali Jesus cura esse homem, né? Faz um cospe, né, no chão, faz ali um lodo e aplica sobre os olhos do homem cego. E o envia a lavar o seu rosto no tanque de Siloé. O tanque de Siloé que significa enviado. E o homem vê, ele é curado imediatamente da sua cegueira. Ou seja, ele nunca tinha visto. Então, ele nasceu naquela condição. E isso trouxe uma grande admiração e um grande problema para a vida daquele homem e para a família desse homem. E é exatamente isso que nós vamos falar dentro desse capítulo. E versículo 8 diz assim: Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Ou seja, os vizinhos e aqueles que o conhecia de vista, conhecia como o quê? Como um mendigo, como uma pessoa que pedia esmola para sobreviver, aquilo que eu havia falado no vídeo anterior, né? A pessoa que tinha uma condição física, uma deficiência física, que vivia nessas condições, eles não tinham o amparo do governo da época, eles não tinham uma ajuda. O máximo que eles conseguiriam era uma autorização e uma capa do governo romano para ficar em um ponto estratégico e pedir esmola, né? Então todos conheciam esse homem como um homem mendigo e como um homem cego. Então essa era a identidade desse homem, essa eram as características desse homem. Mas agora o homem foi curado, ele foi curado por Jesus. E o versículo 9 vai dizer: Um dizia, é ele. Outro, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Olha só como que ficou a vida desse homem. Esse homem começou agora a ser falado. A cura desse homem começou a ser divulgado, a ser compartilhado. Alguns creram, alguns não creram, alguns duvidavam, alguns diziam, parece com ele, mas não é ele. Outros diziam, é ele, e ele mesmo se identifica, sou eu. Versículo 10, e perguntaram, pois, como te foram abertos os olhos? E respondeu ele, o homem, chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Observa uma coisa muito importante nesse versículo, é porque Jesus curou esse homem, né? Provavelmente ele ouviu falar que o nome dele era Jesus, e quando perguntaram para ele como foi que foi aberto os olhos, como que ele conseguiu ver, ele disse, um homem chamado Jesus untou os meus olhos, ou seja, me curou. E a única informação que ele tinha era só que o nome dele era Jesus, ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus, de onde ele veio, para onde ele foi, porque Jesus curou e se ausentou. E esse homem ficou. Aí disseram-lhe, pois onde está ele? E respondeu, eu não sei, né? E porque na verdade ele não sabia mesmo. Na verdade, ele não sabia realmente aonde estava Jesus. Porque ele simplesmente curou o homem e se ausentou, continuou sua caminhada. Aí disseram-lhe, pois onde está ele? E respondeu, não sei, né? Eu não sei.
Até então, ele havia recebido uma cura de Jesus, porém Jesus ainda não havia se manifestado para esse homem. E às vezes acontece isso em nossa vida. Às vezes Deus faz um milagre na nossa vida, porém a gente não sabe falar muita coisa do que aconteceu, não sabe dizer muita coisa do que houve. A gente só sabe se maravilhar, a gente só sabe que houve um milagre, a gente só sabe falar do milagre, a gente só sabe que foi beneficiado. Mas quando pergunta como que isso aconteceu, quem foi, como que você conseguiu, a gente não tem tanta informação. Mas aí Jesus, ele nunca deixa a gente com dúvida, ele sempre vem nos dar resposta. E é o que vai acontecer dentro desse capítulo, porque Jesus não vai deixar esse homem sem resposta. Não é do caráter de Jesus deixar-nos sem resposta. Ele sempre tem resposta para nos dar. Então, nesse momento aqui, realmente esse homem não conhecia, porque Jesus ainda não tinha se feito conhecer a este homem. Mas Jesus vai ao encontro desse homem. E esse homem vai se tornar um grande homem, vai se tornar ele vai, não através dessa cura, ele vai converter-se ao Senhor. E é o mais importante do milagre em si, é a convenção após o milagre. É a gratidão, a glorificação a Cristo, a glorificação a Deus, né? A alegria de saber que é um ser supremo, a alegria de saber que você, ou que eu, ou que esse homem aqui foi alcançado pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor. Porque antes, ele era simplesmente um mendigo cego, ou seja, uma pessoa desprovida, uma pessoa que improvável no meio dos outros, uma pessoa que não era vista, uma pessoa que não era conhecida, uma pessoa que não era lembrada, mas agora todos querem saber, todos foram à procura desse homem. Esse homem agora foi procurado pelos líderes religiosos, esse homem foi procurado por pessoas importantes agora. Todos queriam um embate com esse homem, uns para glorificar a Deus, para agradecer a Deus, e outros para criticar, para rejeitá-lo mais ainda, para dizê-lo até que ele nunca foi cego. Mas de alguma forma esse nome desse homem agora estava em evidência por causa dessa cura que Jesus fez na vida desse homem. A vida desse homem foi transformada não só pela cura, mas também pelo conhecimento e o reconhecimento que ele vai adquirir através desse milagre. E Jesus, quando ele faz algo em nossa vida, ele nos deixa em evidência, ainda que nós queiramos nos esconder, ainda que queiramos fugir, mas sempre o nosso nome vai estar ali. Alguém que foi beneficiado, alguém que foi alcançado por um milagre. A nossa família, a nossa casa, ela será agora um palco de olhar das pessoas, de testemunhas, nuvem de testemunha, a qual a Bíblia diz que está nos cercar. E foi exatamente isso que aconteceu com a vida desse homem. E vamos seguir para os próximos versículos, amém?